vai ficar um saco. Vamos lá. APRS, então, Automatic Position Report System. Tá? Um pouquinho da história do APRS. Começamos a fazer APRS aqui em 1999, final de 1999. O Alex, PT2VHF, lá de Brasília, foi o primeiro brasileiro a aparecer com a estação de APRS. Naquele tempo só ele era um estranho no ninho, ninguém tinha ideia do que era. O APRS chegou para nós aqui muito antes do nosso tempo. Se chegasse hoje, a gente seria uma realidade diferente. Lá em 1999, o Alex era o único. Depois em 2000, final de 2000, começou o APRS em São Paulo e aqui em Florianópolis, né, Matheus? No finalzinho de 2000, eu acho, né? O Matheus é um dos precursores do APRS aqui. Quem mais? O Cláudio também, o Mauro, o PP5MCB. Começaram a fazer APRS no final dos anos 2000. Lá tudo era difícil para fazer APRS. Começava assim, fazer APRS, precisava de um GPS. Quem de nós tinha um GPS naquela época? O GPS era uma coisa difícil, era uma coisa cara. Pouquíssimas pessoas tinham um GPS. E a gente não tinha ideia, o Brasil não conhecia direito. O Brasil começou do avesso a fazer APRS, a gente inventou regras malucas, né? Se você ver hoje, para quem faz APRS hoje, as regras que o Brasil na época estabeleceu eram completamente do avesso do resto do mundo. Mas o pessoal começou. Lá no final de 2000, início de 2001, começaram a surgir então as primeiras estações APRS em Brasília, em São Paulo, em Florianópolis e em Porto Alegre. Esse era o mapa de APRS do Brasil. Ninguém mais tinha APRS. Tá? O que é o APRS? O APRS é uma evolução do rádio pacote. Ali em 2001, nós já estávamos no finalzinho da fase de rádio pacote, já começava a aparecer internet, já apareciam outras coisas, o rádio pacote foi ficando de lado. E aí começou, o pessoal que estava no rádio pacote na época começou a migrar devagarzinho para fazer a APRS. Muita gente abandonou o rádio pacote, também abandonou a APRS. E o APRS andou, eu acho que até 2003, acredito, né, Matheus, 2004, por aí, o APRS ainda... E simplesmente quase que sumiu o APRS. Rio Grande do Sul sumiu do mapa do APRS, Estado de Santa Catarina sumiu do mapa do APRS, alguma coisinha em São Paulo, pequena, Rio de Janeiro, e o resto dos estados do país sumiram. Anos depois, já isso, na verdade agora, uns 3 anos atrás, o APRS começou a voltar de novo. Começou a decolar o modo de APRS. Muita gente da Defesa Civil, pessoal de Londrina, estão começando agora. Pessoal de resgate, busca e salvamento, pessoal dos bombeiros, um monte de gente começou a descobrir então a real utilidade do APRS. E a rede começou a crescer de novo. A gente vai falar, eu vou comentar no finalzinho aí, a gente criou um grupo que se chama Rede Sul. Hoje, os 3 estados do Sul têm o maior volume de estações de APRS do país. A gente vai chegar ali depois. Vou passar um para ele. Bom, como é que funciona o APRS? Lá no rádio pacote ainda, para mim praticar o APRS, eu chegava num lugar, eu tinha que saber qual era a frequência que estava a estação de rádio pacote, qual era o indicativo do radioamador daquela cidade que tinha um BBS, um Node é uma repetidora. Precisava conhecer o caminho que a minha conexão de APRS ia seguir a partir do meu rádio. Vamos dizer aqui, eu chegava aqui em Florianópolis, eu queria conectar numa estação lá da Universidade Federal. Mas eu não escutava a Universidade Federal. Estava lá no norte da ilha. Então eu tinha que saber que lá em cima do Morro da Cruz tinha uma estação repetidora
tinha que conectar nela para dela conectar na Universidade Federal. Isso aí inviabilizava a coisa. O PRS trabalha diferente. A PRS ele trabalha desconectado. Eu não preciso me conectar em lugar nenhum. Basta que eu esteja na frequência. A frequência do Brasil é única, 145.570. Os outros estados mudam um pouquinho, os outros países mudam um pouquinho, mas basicamente cada país tem uma frequência determinada para fazer a PRS. 145.570 é a frequência exclusiva para o Brasil. Nessa frequência só é permitido o módulo PRS de acordo com o que está lá na nossa legislação. Tá? Bom, protocolo do APRS. O que eu preciso para fazer a PRS? Eu preciso ter um rádio, VHF, de preferência. Já temos em São Paulo, tem algumas redes de UHF e tal, mas não é comum. O comum é VHF. Tem a PRS em HF também, pouco praticado no Brasil. Acho que tem umas 3 ou 4 estações no Brasil hoje que fazem a PRS em HF. Então o que eu preciso? Tenho um rádio, um computador, uma interface para fazer o computador falar com o rádio. A gente chama de TNC. E aí esse TNC pode ser emulado por placa de som, pode ser um TNC dedicado, tem N alternativas. Com esse rádio, com esse TNC e esse computador, eu preciso enviar a informação de APRS, que é um frame de rádio. Então meu HT não está por aqui. É um frame igual do rádio pacote, composto de 2 tons. Tá? Nesse frame passam algumas informações. O que passa lá? O indicativo da estação de radioamador, o caminho e o destino. Tá? Opa, mas espera aí, eu precisei. Agora mesmo eu disse que eu não precisava saber o caminho nem o destino. Beleza, a gente vai entender por quê. Primeiro passo: um proto-patch. Tá? Essas são informações importantes para quem está começando na PRS. Normalmente a gente tem muitos vídeos na internet, coisas antigas, ainda que estão bastante errados. O cara chega lá, configura a sua estação de APRS, joga na rede e faz uma lambança. Pode saber que alguém vai gritar. Tá? Principalmente em cidades onde tem bastante tráfego, alguém vai gritar. Então a PRS, a exemplo de outros modos digitais, por exemplo o FT8, não posso chegar lá sem saber nada de FT8, botar a minha estação no ar, eu vou fazer uma lambança na rede, alguém vai gritar. A PRS é o mesmo caso. Tá? Então, eu preciso saber algumas coisas. Como configurar o caminho que o meu pacote de APRS vai seguir. Então, um dos pontos de configuração é um proto-patch. Tá? Esse proto quer dizer o caminho que o rádio vai usar para enviar o sinal. Não vamos passar isso nada demais aqui, é só muito técnico. Bom, aqui é a parte mais importante, o wide. Tá? Esse aqui é onde pega. O que é o wide? O wide é o parâmetro que eu vou usar para dizer por quantas vezes o pacote de APRS vai ser repetido. Aqui dá problema. Tá? Isso aqui dá problema. O cara não sabe, vai lá, bota qualquer coisa. Olhou lá na internet, a gente vai encontrar muitos. Não sabe? Bota o wide 3. É comum. Pronto, acabou. O cara bota uma estação wide 3, o cara tranca uma rede APRS inteira. Hoje, nos 3 estados do sul, a gente está praticamente conectado via rádio. O cara bota uma estação errada no wide 3 aqui, ele tranca os 3 estados. Então, alguém vai berrar. Tá? Então, wide quer dizer largo, distância, cobertura. É nele que eu vou definir qual é a distância que a minha estação de APRS vai atingir. Okay? Eu, por exemplo, em Porto Alegre, eu configurar a minha estação lá, vou fazer um wide 3. O meu pacote de rádio vai sair de Porto Alegre, vai atingir Caxias, de Caxias vai a Vacaria, Vacaria vai vir aqui na Boa Vista, a Boa Vista e nas outras dígitos vão replicar isso. Eu vou fazer um broadcast absurdo. Quer dizer, o que é? Eu vou anunciar para todas as estações de 2 estados que eu estou ali. Eu não preciso fazer isso. Então o wide é um parâmetro que a gente tem que cuidar. Mas técnico isso, tá, gente? Para quem ainda não conhece a PRS é meio chato.
mas é mais técnico mesmo. Depois, no caminho, vão aprender. Aqui tem um exemplo de como funciona um pacote da PRS. A estação móvel, ela transmite um pacote. Tá andando a figurinha. Transmite um pacote, faz o primeiro wide. Tá ali? Faz o primeiro wide, que pode ser uma estação de qualquer um de nós. Faz um segundo wide, que normalmente é uma repetidora em cima de um morro. Tá? E essa repetidora fala em todas as outras repetidoras que a gente tem. Tá? Pode mandar de novo. Então a estação mandou um pacote de PRS, foi para a repetidora do morro, e o morro fala com as coberturas. Normalmente em cidades, Florianópolis é um caso, os bairros não se enxergam. Então a gente tem pequenas repetidoras. Hoje a gente tem um Digi, tem uma Digi? Florianópolis? Floripa tem... Não, tem só o gate. Só o gate, Floripa até é Digi na Boa Vista, né? Isso, e lá na Boa Vista. Porto Alegre, por exemplo, nós temos 4 Digi que cobrem a cidade inteira. Onde eu tiver com HT, com radinho, eu vou conseguir transmitir e receber mensagens de APRS. Então eu tenho uma repetidora em cima do morro, a gente chama de DigiPeter, e nos bairros da cidade eu tenho outras pequenas. São repetidoras de menor porte. Tá? Então eu mando um sinal. Pode ser para uma pequena, a pequena fala com o morro e o morro fala com todas as outras. Isso. Faz a volta toda da cidade, tem cobertura. Tá? Então, o que acontece quando o cara começa a fazer a PRS, ele quer botar uma Digi. Nós vamos chegar num outro ponto também, que é o e-gate, que são dos próximos passos. O cara começa a fazer a PRS e quer botar uma Digi. Aí ele vai lá e bota uma Digi e esculhamba a rede toda. Então, tem que cuidar. Para entrar na PRS, tem que cuidar. Começar a perguntar para quem já faz a PRS. Hoje, com os kits que a gente fez, o pessoal liga, manda e-mail, pede direto o negócio. Eu tenho que perguntar para o cara para saber o que ele vai fazer, qual é a intenção dele lá no PRS, porque senão eu vou me incomodar com o administrador lá da rede dele. O cara me pede lá em São Paulo, me manda um kit. Se eu mandar o kit, pegar e embalar o kit, mandar o kit pro cara, dali a 2, 3 dias que o kit chegar lá, o cara da rede lá em São Paulo tá ligando para mim: ô Cláudio, mandou um kit pro cara que o cara tá fazendo uma bagunça aqui na rede. Então, a gente tem que projetar a rede de APRS, tá? Organização, isso era uma coisa que não existia no Brasil. A gente não conseguia se falar no início do APRS. A gente não tinha, mal e porcamente tinha um e-mail, telefone nem pensar. Então a gente não conseguia se falar. Hoje os administradores da rede APRS se falam. Cara, eu quero botar aqui em Florianópolis uma estação tal. Legal. Bota em tal região. Configura de tal forma. Ali em frente aí. Bom, beacon. O que vai no beacon? No beacon vai as coordenadas de APRS, vai as coordenadas do GPS. Então, o sistema pega o GPS, pega a coordenada, monta o beacon com o indicativo da estação, a coordenada do GPS e a mensagem. Essa mensagem pode ser uma mensagem de emergência, pode ser uma mensagem só para dizer que eu estou aqui, pode ser simplesmente um beacon informativo, pode ser informação de repetidora. Acho que eu botei mais para frente ali. Estou chegando em Florianópolis, não sei quais são as repetidoras que tem na região. O APRS, lá no seu beacon, se tiver configurado, vai me mandar um beacon com qual é a repetidora que está operando naquela região. Para quem tem rádio já com APRS embutido, eu estou dirigindo na estrada, bipa lá, Florianópolis, repetidora tal, frequência tal, subtom tal. Eu nem preciso nem me preocupar em mexer no meu rádio. Eu só aperto um botãozinho que chama QSY, o meu rádio vai para lá, configura o subtom, tudo sozinho. Então estou andando e estou recebendo as informações das repetidoras da região. Isso são coisas que lá no início, quando a gente começou no APRS, se a gente fizesse isso, os caras nos cortavam, né, Matheus? Vou botar um objeto na rede. Não, objeto não pode. O Brasil como eu falei para vocês, começou de um jeito errado. Vamos mais para frente. Congestionamento da rede APRS. Aqui estão alguns tópicos. Né? Como eu falei para vocês, configurar errado causa congestionamento. Como a APRS é uma frequência única no Brasil,
simplex, está todo mundo na mesma frequência. Enquanto eu falo, os outros não falam. Pelo menos na minha área de cobertura. Então a configuração lá do APRS tem que ser correta para que as coisas funcionem. O pessoal que está usando, aqui nós temos acho que em Joinville, que tem o grupo de resgate, né? Joinville, né? O pessoal de Joinville está usando direto a APRS lá em busca e salvamento. Nós temos em Porto Alegre já algumas atividades da SAMU e do Corpo de Bombeiros também usando. E eles estão recebendo informações da APRS ali. Se o cara configurar errado, o cara para de receber. Eu vejo direto, é incrível o pessoal de Joinville, a atividade que tem naquela região lá do Quiriri, né? É impressionante a quantidade de salvamentos. Vocês têm uma ideia de quantos salvamentos acontecem lá por mês? Eu não sei os números, é bastante já. É muita. Não tem semana que eu não vejo o pessoal do grupo de resgate montanha lá em Joinville trabalhando, buscando alguém. Alguém que se perdeu na trilha, alguém que está ferido. Impressionante o tráfego de APRS que o pessoal está usando lá. O responsável pelo APRS do resgate é o Cris, tá aí. Legal. Depois eu vou trocar uma ideia com ele. Então o que acontece? Muitas coisas passam no APRS. Muitas mensagens, localização. O pessoal do grupo de resgate usa basicamente para saber aonde é que está as equipes de resgate. Eles traçam um mapa, traçam um quadrante, mandam as suas equipes para lá, só que numa região onde não tem rádio. Não tem repetidora lá, o pessoal não consegue acionar a repetidora. O telefone celular não funciona. O que eles fazem? Eles vão lá, montam uma estaçãozinha de APRS rapidinho, já tem até uma unidade móvel deles lá, tem uma repetidora lá no Quiriri também de APRS, um repeater. E a equipe de socorro sai com a sua mochila, com um kitzinho, que é um tracker. Ali dentro tem um GPS, tem um rádio, um pack de bateria que está mandando a informação em tempo real para a coordenação de busca e salvamento. E quase todos são radioamadores. O pessoal hoje, o número de radioamadores em grupos de busca, resgate e salvamento é absurdo. Os cursos lá no Rio Grande do Sul, o curso da Cruz Vermelha, tem um monte de gente agora. Curso da Labre, um monte de gente de busca e salvamento está virando radioamador para poder auxiliar o trabalho dessas equipes de socorro usando a APRS. Então é um negócio bem legal. Tráfego, então, congestionamento, se a gente configurar errado, tem que estar atento quanto à configuração. Como eu falei, é bem técnico, tá? Pois, particularmente, a gente consegue conversar a respeito. Tipos de estações de APRS. O que a gente tem? Estação móvel, pode ser um HT, rádio, carro. Estação fixa, na minha casa. Digipeater, são repetidoras. São as estações que a gente usa para repetir o tráfego de APRS e aumentar a cobertura. O e-gate e o gate. O que é o e-gate? É a estação que está conectada na internet. É uma estação de um de nós, qualquer um dos praticantes da modalidade, que está conectada na internet. Ela é responsável por receber essas informações que vem na rede de rádio, receber isso, jogar para dentro da internet, plotar nos mapas, interligar cidades que não têm cobertura. Tudo é feito pelo e-gate. Qual é a diferença de e-gate para gate? O e-gate, ele tem um tráfego bidirecional. Ele recebe as informações da internet e joga no rádio, recebe as informações do rádio e joga para a internet. E o gate, não. O gate, ele só recebe informações. O pessoal está fazendo muito gate com um donglezinho SDR. Então, gate... Florianópolis tem só gate, né? Só gate. Florianópolis aqui só tem um gate, aqui no Morro das Almas, que recebe o tráfego de APRS e joga para a internet. Não tem retorno. O retorno das informações da internet para Florianópolis vem via o e-gate de Joinville. Então as informações saem da internet lá em Joinville e entram na rede de rádio e aí fazem um caminho. Quiriri, Baú é até bem novo agora, né? Boa Vista, lá na estação do Sérgio, que tem uma estação de APRS, e cobre a região de Florianópolis. Então, gate, a diferença é essa. SatGate é a estação que
usa para fazer comunicação via satélite. Nós temos, basicamente, a ISS e acho que alguns... O Paxat tem 2, eu acho, né? Acho que tem 2 ou 3 satélites de radioamador ainda que tem a PRS, mas a ISS é o principal transportador de dados APRS. A ISS tem embarcada um repetidor, um digipeater de APRS. Então a gente consegue, em lugares remotos, enviar informações para a ISS, tirar informações da ISS, e a gente usa ela como um transporte. Então, num lugar remoto, preciso mandar uma mensagem, alguém vai lá, prepara a mensagem, deixo pronta, esperando quando a ISS passa, o meu SatGate escuta a ISS, joga os pacotes para a ISS, ela repete em algum outro lugar, alguém escuta, joga na internet e vai embora. Na próxima passagem dela, eu tenho o retorno dessas mensagens que eu mandei, teoricamente. Tá? Então, a ISS é bastante usada para isso aqui. Estações WX são estações meteorológicas. A gente tem várias estações meteorológicas. O pessoal que trabalha aí com a meteorologia, o maior problema deles hoje é ir buscar informação lá na estação meteorológica. Tem muitas estações meteorológicas que os dados simplesmente eles coletam lá uma vez por semana, uma vez por mês. Porto Alegre, por exemplo, é a estação que mede o nível do rio, o cara vai todo dia lá com uma planilha. Ele chega lá na beira do rio, olha, vê o nível do rio, anota na planilha. Daí ele volta, tá? Digita no computador. A estação meteorológica de Porto Alegre, lá da beira do rio, a gente já tentou automatizar, os caras não quiseram, senão o cara vai perder o emprego lá dentro. Mas tem bastante. Aqui nos aparatos da serra, as estações ali, normalmente aquelas temperaturas, no Rio Grande do Sul, as temperaturas, eles estão lá 4, 5 graus, às vezes é bem menos uma estação do aparato lá, só que lá não tem comunicação. O telefone não funciona, só funciona de vez em quando. Normalmente o governo não paga o plano 3G que tem nas estações. Eu não sei se acontece aqui em Santa Catarina, mas para nós acontece direto. As estações do governo do estado estão sempre fora do ar por falta de pagamento. Então a gente já tem algumas hoje ligadas na PRS. Aqui em Santa Catarina, uma estação WX que é bastante ativa é a do Sérgio, lá na Boa Vista. É uma estação que o Sérgio deve receber bastante mensagem se está fora, né, Sérgio? Um monte de gente costuma. O cara quer saber como é que está a situação, olha na Boa Vista. Deu notícia no jornal de vento, de frio, vai na PRS olhar a estação do Sérgio lá na Boa Vista, que é uma referência para nós todos. Eu, por exemplo, para mim ver como é que está a PRS aqui em Floripa, eu vou lá e olho a estação do Sérgio. Se a estação do Sérgio está ativa, opa, está tudo legal. Então tem bastante, tá? Muitas estações meteorológicas tem na rede da PRS. A gente vai enxergar elas depois. Gateway, já falei que é do Gateway, né? O que a gente pode fazer com o Gateway. Ele é o que converte o tráfego da internet para o rádio, do rádio para a internet. Então passa por ali mensagem de texto, SMS, e-mail, coisa simples, levinha, não pode ser nada pesado. Tá? Mensagens entre si, eu posso conversar com alguém do APRS em outro estado, manda mensagem no meu teclado, ele recebe do outro lado. No meu carro é comum, eu estou dirigindo, o Caio às vezes fala comigo, manda mensagem no carro lá, estou dirigindo, quando vem a mensagem na tela do meu rádio. Eu já respondo para ele no rádio, mesmo que dirigindo, eu não consigo, não enxergo nem parado, dirigindo não... Então posso receber e enviar mensagens entre um outro, posso participar de um chat, a gente pode fazer uma reunião na PRS, várias pessoas conversar um com o outro, tá? E-mail já falei, e em função do Gateway também é ser visto em tempo real na internet. Mensagens, pode passar, para não ganhar tempo. Bom, objetos. Objetos, o que são os objetos na PRS? Objetos são informações que a gente coloca no mapa para facilitar a informação para quem está, por exemplo, no socorro. Eu posso informar que em determinado lugar a ponte caiu. Vou lá, boto um objeto no mapa dizendo que a ponte caiu. A gente vai ver alguns ali. Ponte tal, no quilômetro tal, tá barreira rompida. Tem um incêndio em tal lugar, tem uma ventania em tal lugar. São tudo informações que a gente vai colocando na PRS. Informações de bombeiros, por exemplo, eu ploto lá em Porto Alegre a rede dos bombeiros. Então, tu entrar no mapa do Rio Grande do Sul, tu vai ver todas as estações de Porto Alegre dos bombeiros. Os bombeiros hoje estão usando o APRS para saber aonde está a viatura deles. Eles não tinham rastreamento, a gente está fazendo um rastreamento com a PRS hoje. Então ele consegue saber onde é que ele está
A gente está preparando agora um mapa de hidrantes que a prefeitura já disponibilizou. Então ele consegue, num incêndio, ele consegue saber que aquele caminhão está perto de um hidrante e tal. E esse negócio de hidrante, eu não entendo muito desse negócio, mas tem que ter volume tem pressão de água no hidrante, então um hidrante não é igual ao outro. Para mim era tudo igual, nenhum funciona. Né? Mas isso acontece. Às vezes um caminhão atravessa a cidade para ir no hidrante de alta pressão, chegar lá e o hidrante não funciona. Então a gente já está conseguindo mapear lá nas redes dos bombeiros. Isso a gente está usando a PRS, mas não na faixa de radioamador, tá? A gente está usando a PRS numa outra frequência, na frequência comercial, que chama rede SAR. É uma rede de APRS privada, onde correm essas outras informações. Algumas a gente compartilha entre si. Essa dos hidrantes, por exemplo, ela tá privada ainda. Objetos, quando a gente começou na PRS lá em 2001, era uma das coisas que era proibido na rede brasileira. Se botasse uma PRS, o dono da PRS te tirava da tomada. Tu simplesmente sumia da rede. Lembra, Matheus? Então, objeto é um negócio legal. A gente vai ver ali no mapa em seguidinha. Equipamento. O que eu preciso para fazer o Marcelo já deixou na mão. O que eu preciso para fazer uma PRS? Eu preciso de um TNC. Aí eu tenho um exemplo aqui de um TNC dos antigos ainda. Muita gente ainda fez rádio pacote, deve ter esses caras em casa. Tá? TNC. Era essa parafernália de coisa aqui. Z80. Z80, Hoje o cara queimar, o cara senta e chora. É uma coisa que sempre foi cara, tá? Nunca foi barato, assim, da turma que fazia rádio pacote no início, pouca gente tinha TNC. Oi? É uma sucata cara. Hoje. Isso, sim. Hoje são coisas, são máquinas de que? Isso aqui nós temos. Estamos falando de. 96. Por aí. Estamos falando aí de 20 anos. Então, hoje ainda é caro. Quando aparece na internet alguém que bota para vender, não dura 10 minutos. Ela bota, os caras compram. Tá? Então eu precisava de uma máquina desse tamanho aqui para fazer a PRS. Tá? As coisas foram evoluindo e tal. Aí a gente começou a desenvolver algumas coisas. Assim, esse cara aqui é um TNC. Prontinho para usar no Motorola. Caixa ali atrás, acabou. Vem prontinho. Chinês. Vamos ver o que mais. TNC. Projeto americano do Whisky Bravo 8 WGA. Esse aqui foi produzido aqui, a gente fez um mutirão. Essa aqui é a famosa surdinha do mutirão. Quem faz a PRS odeia. Tá? Foi um mutirão que foi feito na época. Funciona, mas cara. Mas era melhor usar uma coisinha dessa do que um trambolho desse tamanho. Tá? Imagina uma máquina dessa aqui, ligada numa bateria. Isso aqui consome mais de 1 ampere de corrente. Esse cara aqui consome 100 miliamperes. Então, TNC, rádio pode ser qualquer um. Hoje a gente tem N rádios já com GPS embarcado, com a PRS embarcado. A gente usa muita sucata, ainda usa muita rádio comercial. O pessoal que está desativando os rádios analógicos das redes de segurança pública, eles têm pilha. Outro dia eu ganhei lá 200 Motorola. A gente está usando ainda esses rádios mais antigos para fazer isso. Em alguns lugares a gente se vê obrigado. A gente tem um caso aqui no Brilhante. Brilhante, que tudo que é rádio que bota lá não funciona. O Cláudio é um dos caras que conhece bem o Brilhante, né, Cláudio? Então lá tem interferência gigante. Não adianta a gente botar um rádio moderno que não funciona. Nós estamos voltando aos rádios mais antigos. Eu até trouxe um aqui que está ligado ali, que tive que improvisar, para a gente usar lá no Brilhante, a gente fazer um teste. Não, porque eu passei para ele nos cabos, seu flex. Sim. Mas isso não adianta nada. O Brilhante a gente tem um problema, tá? O Brilhante é importante para atender aquela região ali Vale do Itajaí, Ilhota. Agora tem o Baú também que está ajudando bastante, né?
Mas lá, tudo que se tenta botar lá, nada funciona. Nenhum rádio funciona lá. Então a gente está voltando para rádios mais antigos. Estamos usando rádio aí com 20 anos de uso. São os rádios que funcionam lá na região. Tá? GPS. Tem um aí, Marcelo? Pequenininho não. GPS era o nosso calo na época para fazer a PRS, né? Ninguém tinha, coisa não só. Quem lembra desse cara aqui? Pô, custava um monte de dinheiro na época. Gasta uma pilha que... O cara tinha que ser sócio da... Oi? É. Ah, então esse cara aqui... O que virou? Hoje a gente está usando aqui, ó. Tá? Compara preço. Eu não sei quanto custava. Alguém sabe quanto custava um GPS na época desses? $370. 170 dólares, mais ou menos. Ó. GPS. Tá, não tem display. Ok, não tem display, mas para esse tipo de aplicação que a gente usa, não precisa de display. Custa o quê? 20 dólares? Nem isso. Na China, até menos que esses 20 dólares, deve vir uma dúzia. Tá? Esse cara aqui, se eu ligar aqui dentro, aqui eu posso esperar. 1 dia, 2 dias, 1 mês, não funciona. Esse aqui funciona em qualquer lugar. A gente fez um teste lá no Rancho Queimado. Outro dia, acho que o Henrique estava. A gente botou uma panela, botou o GPS em cima da mesa, botou uma panela virada em cima. E ele continuava locado, funcionando. Tá? A sensibilidade desses caras aqui é absurda. Nós temos um. O Marcelo está com um em algum lugar. Está aqui, ó, no chão, aqui. Dentro da sala, locado. Ele vai aparecer na tela ali em seguidinho. Funcionando. Isso aqui não funcionava de jeito nenhum. Hoje, se eu ligar ele ali na rua, céu aberto, leva 5, 6 minutos para alocar. Eu ligo esse cara aqui, em 4 segundos eu tenho posição. Ah, então, as coisas mudaram muito. O APRS chegou para nós muito antes do que a gente estava preparado. Lá em 2000, isso aí não existia. Segue aí, Marcelo, vamos ver. Aqui tem alguns exemplos só dos TNCs. Gira mais aí, Marcelo. Ó, e quem não conhece esses caras aí? Ó. Gustavo Magrano, parceiro. Ó, aqui, ó. Aqui já é da série mais nova, já. Já é basicamente esse aqui. Só que dentro da caixinha. Aí, Marcelo, em frente. Ó, esses são os que a gente produz lá em Porto Alegre. Tá? Com a volta do APRS, começou assim, não tinha nada. Aí nós começamos lá, vamos fazer alguma coisa. E a gente formou um grupo, pessoal no WhatsApp, e começamos a desenvolver projetos. Então cada um sabe um pouquinho, começamos a projetar alguma coisa. Eu não entendo bulhufa de programação. Tive que aprender no tranco, fui aprender Arduino, que eu achei mais fácil. O Arduino tem tudo meio pronto. Eu vou lá, junto um pedaço daqui, um pedaço de lá, consigo montar. Então a gente desenvolveu um hardware, tá? Hardwarezinho, uma placa com um Arduino, depois eu tenho alguns ali para mostrar, e foi desenvolvendo as soluções. O Claudio fizesse um tracker também com Arduino agora há pouco tempo, né? Tá todo mundo criando as suas próprias soluções para fugir do custo que um tracker. Guilherme, tá onde? Ó, o Guilherme também trabalhou no tracker, né? Então assim, cada um tá fazendo um pedacinho pra gente ter equipamento nacional, porque hoje não existe nada. Né? Hoje simplesmente não existe nada. O pessoal usa muito esse cara aqui, ó. Um Tine 4 para fazer. Tem que importar dos Estados Unidos. Tá? Custa, sei lá, custa um Tine $100 por aí? Menos? Deve ser menos que isso. O cara importa de fora uma maquininha dessa. E a gente resolveu fazer os nossos, do jeito que a gente queria. Tem um monte de gente. Hoje a gente tem frentes de trabalho aqui no grupo de APRS, trabalhando, cada um trabalhando num pedacinho de rede APRS. Aí, Marcelo, pra frente. Rádio, nada especial, né? Funciona com praticamente qualquer rádio VHF. Em frente ali, menos Baofeng. Quem foi que falou em Baofeng aqui, ó? Lá estamos usando Baofeng. Tá, bom. Aí o cara entrou num assunto aí que me irrita. Eu passo o tempo todo brigando no grupo de APRS lá com o Baofeng. Porque aí o cara foi lá e botou o TNC dele, tal, né?
com filtro DSP, com um monte de tralha, e botou um Baofeng na ponta. Bom, o que eu vou dizer para vocês. Que o Baofeng funciona? Funciona. Se eu for botar um tracker, for fazer um rastreador, alguém botar numa mochila para um resgate, Baofeng funciona. Tá? Baofeng lá na repetidora é complicado. Baofeng primeiro que em cima do morro escuta todo mundo junto. Baofeng não é ruim. Baofeng escuta mais que a ESO, para vocês terem uma ideia. As sondas que o outro colega falou agora quem foi falar foi o Pacheco, né? Isso. Que mostrou a sonda meteorológica. A gente caça aquelas sondas meteorológicas direto. A gente tem lá uma corrida dos escoteiros no verão. Se vocês observar, chega em novembro ali, de novembro até final de fevereiro, no mapa do APRS, todo dia tem um monte de balãozinho. A gente tem uma corrida de balão. E é uma galera, o pessoal dos escoteiros correndo atrás para juntar sonda. Porto Alegre lança 2, que nem Florianópolis, e Santa Maria lança 2. Então nós temos 4 sondas por dia. Das de Porto Alegre, numa semana, o ano passado não deu, a pressão estava muito... Quando a pressão está muito alta, elas caem mais próximas. No ano passado, no ano retrasado, teve determinada semana que das 14 sondas lançadas em Porto Alegre na semana, nós capturamos 10. Sonho. Eu tenho um monte lá. Tenho um monte. Se eu soubesse que vocês tinham interesse, eu tenho um monte de sonda lá. A gente faz hoje uma corrida de quem chega primeiro na sonda. É comum tá correndo na sonda, quando vê, passa um carro correndo assim, né, Caio? Esse dia de madrugada, era 1h da manhã, eu estava atrás de uma sonda, quando eu vejo um carrinho vermelhinho, e aí naquela correria da sonda eu não consigo acompanhar o APRS, porque eu estou escutando o rádio, e quando eu vejo um carrinho vermelhinho, chegou, era o Caio, atrás de uma sonda. Ele saiu de Viamão para ir lá em Cachoeirinha, na cidade onde eu moro, para buscar uma sonda. Comum, a gente se encontra de noite, na madrugada, buscando sonda. Tudo coisa de maluco, serve para nada. Mas é a competição de orientação usando a PRS. Tá? Bom, aqui tem alguns radinhos que tem a PRS, tá? E a ESO VX8 já tem a PRS pronto. FTM 350, o D700. São rádios que já tem a PRS, tem mensagem na tela, tá tudo prontinho. Se eu não tenho um rádio desses, eu vou fazer com o meu Baofeng. Tá? Vou fazer com o meu Baofeng, eu vou pegar o meu kitzinho de tracker, eu vou pegar o meu GPS, já olhou? Tá? Vou pegar o meu GPSzinho, olha aqui esse cara aqui, ó, olha lá, ó, tem um desse aqui dentro, só que é bonitinho da IAESO. Bonitinho da IAESO, essa brincadeira aqui com GPS, com tudo, custa $700. Entendeu? É verdade também, né? Compra ele já e é uma bateria única, não tem pra vender. É comum. Assim, tá legal. Eu vou pro meio do mato numa equipe de resgate, eu perco um rádio desse aqui, pô, é um choro. Hoje eu perco um Baofeng, eu nem volto para procurar. Eu comprei Baofeng em São Paulo 2 por R$140. 2 por R$140. Então não tem, eu perco o cara aqui, um tracker, caiu uma mochila de uma equipe de busca na água, não vai lá buscar. Tá? Esses caras aqui a gente tem outras soluções que a gente está fazendo já, está guardado ali, depois amanhã eu vou voltar e está montado lá no almoço. Rádios comuns com display que a gente montou. Deixa eu ver se eu consigo pegar um aqui rapidinho. Deixa eu achar minha caixinha. Aqui. Olha a gambiarra. É tudo protótipo, né, cara? Tudo protótipo, ó. Display, um Arduino. Aqui ainda tem sensor de meteorológico, pressão, temperatura e tal. E eu boto num rádio velho. Boto lá. Vai embora. Vai embora, funciona. O gostoso é desenvolver, aprender. E todo mundo está aprendendo. Cada dia aparece alguém com uma coisa diferente ali no grupo de APRS. Tá? Principalmente os caras que manjam de programação. Não é o meu caso. Eu sou só curioso. Eu vou lá, monto hardware, o Marcelo monta o hardware e tal. Mas a programação, tá? É difícil. Vamos lá, vamos em frente. Tá no finalzinho, só. Ó, aí os GPS, tá? Ó, esse aqui foi o percussor. Lembra desse, Matheus? Isso aqui a gente tinha que economizar os trocados de 1 mês, 2 meses para conseguir comprar na época. Esse cara aqui. Foi os nossos primeiros GPS. Levava uma semana para alocar.
Depois que ele ligava, não podia desligar mais. Porque, para ele ter uma posição, ó. Não tinha display, não tinha nada. Tá? Ó, o Etrex amarelinho, aqui já o outro. Esse cara aqui é um Nuve 350, é um GPS que nos Estados Unidos é lixo hoje, a gente compra no eBay baratinho. E o legal dele é que a gente consegue jogar as informações da PRS lá para ele. Tá? Então eu consigo pegar um tracker, uma coisa desses montados mesmo, e ligar nele, e eu tenho um mapa com as estações da PRS nele lá. E estação meteorológica, só um exemplo das estações que suportam aí. Também são outras coisas que são bastante caras. São raras as estações de rádio amador que tem uma estação meteorológica legal, conectada. Vai de frente. Olha os trackers ali. Volta lá, Marcelo. Aí, ó. Esses foram os primeiros trackers que apareceram. Olha o tamanho desse trambolho aqui. O cara levava nas costas isso. A equipe de resgate carregava esse cara aqui. Um GPSzinho DeLorme. Aqui dentro era uma marmita, sei lá, um negócio desse tamanho. O cara já levava o lanche, o café, o pinico, o rádio, levava tudo aqui nas costas. Hoje as coisas estão desse tamanho. Aqui um exemplo de trackers. Tá? Esse cara aqui, Tiny Track, foi o primeiro tracker produzido no Brasil. Foi produzido aqui em Florianópolis pelo Mauro, PP5MCB, e pelo Marcos, PP5MS. A gente conseguiu na época autorização para fazer 50 unidades com o cara que desenvolveu o tracker. A gente fez 50 unidades, elas evaporaram, todo mundo queria. E depois esse cara veio lançar uma empresa e tal, que foi a Bionics, e começou a produzir esses caras que produzem até hoje. No início ele dava o firmware para desenvolver, para alavancar o APRS. Tem alguns outros exemplos, ó, o Tiny Track 4. Oi? O meu tá no carro ainda, esse aí. Sim, sim. Eu tenho também, o meu GPS é o do início lá, por saudosismo. Meu GPS eu ligo meu carro, às vezes eu atravesso 2 cidades e ele não locou ainda. Tá? Vai em frente ali, Marcelo. Bom, aí a gente começou a desenvolver algumas coisas em Arduino, tá? Aqui eu botei 2 exemplos, a DigiBlue feita pelo Anderson lá de Blumenau, tá? E o Tcheduíno produzido por mim e pelo Marcelo. O que aconteceu aqui? A gente queria desenvolver uma Digipiter, uma repetidora para PRS, e a gente queria achar uma solução barata. A gente sabia que o barato era Arduino, e a gente encontrou um cara, um argentino, que começou a desenvolver um software. E esse cara, ele foi transferido para Londres, eu acho. Foi transferido para Londres, para algum órgão do governo lá, foi fazer um trabalho. Ele trabalhava na pesquisa de energia nuclear na Argentina. E abandonou esse projeto, que deu origem ao DigiBlue do Anderson. Tá? O cara largou esse projeto, a gente conversou com o cara, disse, olha, não tenho mais interesse em fazer o projeto. Eu já tinha montado alguns. O Anderson estava trabalhando num outro projeto. E ele tinha um conhecimento forte de C. Eu não entendia nada. Eu fazia, dava erro, dava erro. A gente, cara, vamos fazer um projeto só. E a gente ajeitou o software, que acabou virando o DigiBlue. Está disponível hoje na internet, na página do Anderson. Alguém procurar por DigiBlue APRS na internet. Então o 5LK desenvolveu. Não, aí. Desenvolveu lá uma placa padrão, tem o desenho da placa, tem a lista de componentes, tem o código fonte. Ele só não ensina o cara a compilar, mas aí o cara tem que manjar um pouquinho para poder fazer. Está disponível lá gratuito, tá? Esse DigiBlue. E eu e o Marcelo estavam trabalhando num outro projeto, que era o projeto do Tcheduíno, que é esse cara aqui, que substitui esse cara aqui. Tá? E a gente acabou resolvendo, cara, vamos parar de se preocupar com software e vamos montar um hardwarezinho para mandar pro pessoal. E hoje a gente usa o DigiBlue do Anderson. Tá? Então o Tcheduíno normalmente vem com o DigiBlue embarcado. E outros softwares, tem outros trackers, outras coisas que a gente pegou, projetos. O que a gente fez? Desenvolveu uma plaquinha padrão que pode ser adaptada para qualquer um
dos projetos ali que tem de Arduino, trocando o jumperzinho aqui e acertando a programação. Tá? Com outros exemplos de tracker. Vou dar uma mostrada no APRS para vocês aqui, acho que agora é o final aqui, né? Deixa eu botar esse cara aqui para vocês. Vamos lá na parte aqui. Tá locado aí? Aí, tá aqui. Aí? Vamos dar uma olhada lá. Agora vamos lá na parte prática, porque essa aí é a parte só do... Não, tá certo. Tá tela estendida. Tá, entendi. Deixa eu botar esse cara aqui no só, pera aí. Tá acabando a bateria. Windows P. Aqui, ó. Duplicado. Certo? Vamos lá. PRS. Olha a bagunça que foi o APRS das últimas 24 horas aqui na volta de Floripa. Tá? Gente de tudo que é lado chegando, pessoal que tem APRS, praticante APRS. Tenta dar um zoom aqui pra gente olhar. Vamos ver melhor, vamos pegar PRS agora, da última 1 hora. Vamos ver o que São Paulo acabou de chegar na tela ali. Oi? Acabou de chegar pela tela ali, ó. Deu 2 Lima Uniforme Whisky. Vê se é esse jipinho verde. Não. Aqui o Matheus, aqui. Esse cara. Ele é patrão. Não, aqui, ó. Vamos ver esse cara aqui de perto. Eu tenho um colega de São Paulo. Tem um cara chegando aí. Tá? No hotel ali. Estou acompanhando aqui pelo tempo. Por exemplo, um colega de São Paulo que está chegando na PRS. Cadê o cara? Pode ir no encontro, mas tem que ir com a PRS ligada. Isso. Só pode sair de casa com a PRS ligada, senão não vai. chega. Tá? Ó, por exemplo, tem uma estação aqui do colega PO2 Lima Uniforme Whisky. Tá? Traço 9. Isso traço 9 no APRS quer dizer que é uma estação móvel. Tá? Tem o do íconezinho do jipinho lá. Posição dele, data e horário, velocidade que ele está, rumo e altitude. Nenhuma mensagem especial. Está em roxo.